Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, eu converso com Arthur Custódio, esse jovem aqui que está mais próximo a mim, coordenador nacional do Morran. E também, ali mais adiante, Elson Dias, que é um integrante. Presidente, qual é o seu cargo aqui na... Eu faço parte também, sou um dos coordenadores, juntamente com o Arthur, do Morran Nacional, e aqui sou secretário-geral do Morran Estadual. Secretário-geral é o homem que manda prender e soltar dentro do Morran. O que é o Morran, né? Para quem não acompanha o dia a dia desse movimento, o Morran, eu diria que tem a alma do Acre, né, Arthur? Porque o trabalho que o Bacurau desenvolveu junto com o Dom Moacir, junto com um Acre que ainda era com muita força nos movimentos populares, movimentos sociais, junto com a Igreja Católica, criaram o Morran, que é um movimento que defende... De reintegração. De reintegração, pois é, mas que defende a pessoa que porta a doença, a hanseníase, defende a cidadania, né? Que o Estado brasileiro, que o Estado do Acre, que o município não atrapalhe a vida dele. E o Morran foi um instrumento importante criado com as ideias do Bacurau. Eu acho que sempre é importante fazer essa referência. Você está aqui em função de uma agenda específica, tanto aqui em Rio Branco quanto em Sena Madureira. Exato. Como é que você avalia o trabalho nessa tua vinda para cá, para o Acre? Antes de mais nada, assim, eu acho que muito boa a referência histórica que você fez, né? O Morran tem 38 anos, o Bacurau, com a sua formação de comunidade eclesial de base, no momento que estava tendo uma redemocratização do Estado brasileiro, e ele vai a São Bernardo do Campo, e lá ele monta o Morran, e quando ele volta, não São Bernardo, perdão, em Bauru, e aí quando ele volta de Bauru, ele funda o movimento aqui no Acre. Então o Bacurau, e eu conheci o Bacurau há 34 anos atrás, e ele foi o exemplo da minha formação de adolescente, né? Eu entrei no Morran, eu era adolescente, então estou há 34 anos nele, e quem me trouxe, quem me mostrou o mundo de uma maneira diferente foi o Bacurau. Então acho que é uma boa referência que a gente já começa. E também eu tenho que destacar o trabalho de organizações não governamentais da Itália que deram apoio para que esse trabalho se consolidasse. Bom, o fato, tem uma outra referência que, para ser justo, é preciso fazer essa referência. O trabalho que o senador Tião Viana desenvolveu no Senado, Elcio, eu queria que você pontuasse de forma muito breve a importância que o projeto de lei proposto pelo senador Tião Viana tem para o país, né? Justamente, tá, né? Em 2006 para 2007 Isso. foi aprovado, né, a lei de autoria do senador, ou então que era governador Tião Viana, que reconheceu a prática de isolamentos das pessoas que foram segregadas nos antigos leprosários no Brasil. Hoje, no Brasil, foram beneficiadas mais de 10 mil pessoas com a Lei 11.520, que foi esse projeto. No Acre, em torno de 700 pessoas, né, 600 pessoas foram beneficiadas. E no Brasil, 10 mil. No Brasil, 10 mil. Né, que onde o Estado reconhece a prática, ali, o Estado ser duplamente culpado por ter retirado essas pessoas, né, do convívio da família social, isolados em instituições fechadas, como os antigos leprosários. Porque o tratamento, o que fica difícil da gente entender é porque o tratamento para a doença já existia. Exatamente. Então é muita incompetência do Estado em não dar à pessoa o tratamento a que ela tem direito, né? Claro. Daí a importância do projeto de lei. Nessa época, então esse foi um projeto... A gente teve uma visita recente agora de uma relatora especial de direitos humanos da ONU. E ela destacou o Brasil em função de que o país, além de não ter mais leis discriminatórias, porque ainda tem 14 países com leis discriminatórias, o Brasil acabou com a sua última lei discriminatória por força do Morran, em 1990, que era aquele título eleitoral, mandava esterilizar o título eleitoral de quem tinha hanseníase, isso em 90. Aliás, nós tivemos um problema desse aqui semelhante, não é? Que inclusive o programa Balanço Geral hoje fez referência, aqui na OCA, a pessoa não soube lidar com um portador de hanseníase ali, que sabia escrever, que tinha condições de escrever, e ainda tem o carimbo de hanseniano. Mas o Morran tem que denunciar isso para o Claro, Ministério. a gente está fazendo. A gente está fazendo. E alguém tem que ser responsabilizado, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E então, assim, o Brasil tem leis que são antidiscriminatórias, que é a lei que proíbe o termo lepra,
E a gente tem uma lei reparadora. Só 2 países no mundo têm lei reparadora, que é o Brasil e o Japão. E aí a gente começa a discussão dos filhos que foram tirados dos pais em várias regiões, né, no país inteiro. E, inclusive, eu estou indo agora para o Amazonas, no sábado, fazer essa discussão lá em Manaus. E esses filhos que foram retirados dos pais, então, estão há 10 anos lutando para serem reconhecidos. E o Japão começou a discutir isso depois da gente, já fez a lei indenizatória. Então, o Japão tem lei indenizatória, Minas Gerais, o estado de Minas, fez uma lei indenizatória dos filhos separados, e a gente trouxe essa discussão agora, hoje, para a Assembleia Legislativa, discutir um pouco com os deputados, mas é importante que o governador assuma isso como uma postura do seu governo e trabalhe em prol, porque essa é uma lei que tem que sair do próprio executivo para que as pessoas sejam reparadas. Isso é, no mínimo, nada vai reparar filhos que foram tirados dos pais, né? Que tiveram seu crescimento muitas vezes em orfanatos, eram órfãos de pais vivos. Então essa foi a maior política de alienação parental do Estado brasileiro, e nada vai reparar isso, mas é um simbolismo da sociedade reconhecer que isso foi um crime de Estado. Como você colocou, uma doença que já tinha cura a partir da década de 40, e o Brasil, infelizmente, continuou levando as pessoas para hospitais de isolamento até 1986. É a maior declaração de incompetência, porque você tem a informação, você tem um instrumento e você não executa a política. Exatamente. E por isso que foi o crime. E por isso que foi o crime. O Brasil assinou em 1952 um acordo que iria acabar com o isolamento e ia acabar com a prática de segregação dos filhos, de separação dos filhos. Só que manteve isso. Lá no Pará, a gente descobriu, por exemplo, um fluxo de filhos que eram ditos para os pais que eles morreram e eles saíam pelo Suriname e eram adotados na Holanda. Assim como a gente teve em Minas Gerais filhos que eram adotados na Itália, saíam dali para adoção na Itália. Então, houveram muitos crimes com relação a isso, que são crimes de direitos humanos. O Estado brasileiro merece trabalhar essa reparação. Uma pena que o Japão tinha partido na frente, porque quem começou essa discussão mundial foi o Mohan, né? Mas, enfim, faz parte. A gente precisa, cada estágio, né, vamos dizer, de amadurecimento político e de direitos humanos, o país tem o seu ritmo, né? Agora, Elson, o problema da hanseníase é um problema relacionado à pobreza e à miséria. E, pelos dados que o Mohan coloca no site oficial do movimento, o problema está agravando. O problema está ficando mais grave, está aumentando o número. Me parece que a taxa é de 23 para cada 100. Isso. É maior do que preconiza a OMS. Como é que... Então, o Mohan certamente trabalha para que não haja mais a doença, né? Essa é a ideia, não cabe a doença. Mas e aí, qual é a perspectiva, como é que está essa agenda de luta aí? Tá, então, inclusive essa vinda do Arthur, então, a gente está trabalhando a questão, né, Arthur, da descentralização da questão da hanseníase, né, para que os municípios também peguem as suas responsabilidades para a gente ter esse trabalho aí da questão lá na atenção primária, né, na questão do diagnóstico da hanseníase, o próprio acompanhamento, o tratamento das pessoas atingidas pela hanseníase, né, e a gente sempre fala, falta mais informação, né, eu acho que tem que ter mais informação, as pessoas sem o conhecimento, eles já vão chegar no setor já com algumas sequelas. Né? Hoje a gente acompanha até pelo próprio Ministério uma campanhazinha lá em janeiro rapidamente, né? Hanseníase tem cura rapidamente. Acho que teria que ter uma campanha mais ampla, uma divulgação maior nessa questão da hanseníase, para que pessoas mais lá do interior do Amazonas pudessem ter um conhecimento mais da doença. E que fique claro que quem está fazendo o tratamento ali estancou uma possibilidade de expansão da doença. Tem uma pergunta aqui, pode ser para o Arthur, para o Elcio, tanto faz. A Marli Queiroz, do Jardim Panorama, ela pergunta o seguinte: qual a probabilidade de um saldo positivo aos filhos separados do Mohan, se já faz mais de 7 anos essa luta? E isso é de responsabilidade de quem? Do governo federal ou do governo estadual? Eu acho que isso é uma responsabilidade compartilhada, né? Por isso que a gente está lutando para que tenha indenizações estaduais e também a indenização federal. Vale a pena pensar assim, que cada estado fez essa política federal de uma maneira diferente. E especialmente aqui no Acre, quero dizer que a gente veio com uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer coleta de DNA,
porque a quantidade de filhos que foram tirados dos pais aqui, que não tem os nomes dos pais na certidão de nascimento, é uma coisa impressionante. Aqui no Acre foi o lugar que eu vi que a freira, lá de Cruzeiro do Sul, tem a maior quantidade de filhos, porque todas as certidões de nascimento eram colocadas no nome dela. Então é importante que a gente tenha essa reparação, não só estadual do Acre, mas também federal. São crimes diferenciados, mas ele foi movido por uma lei federal, mas cada estado executou de uma maneira diferente. Queria voltar um pouco à tua pergunta anterior, assim, só para dizer, o Brasil hoje é o primeiro lugar do mundo em hanseníase, em incidência da hanseníase. Nós temos nós somos o único país do mundo que não atingiu a meta da Organização Mundial de Saúde, que é menos de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Estamos em 23 casos. A gente está um pouco mais do que o dobro disso, a média nacional. Então tem cada... Né? Agora, o Acre já foi o líder brasileiro. E graças a um trabalho intenso aí do Dr. Guilherme, né? O William, sim, e Coragem lá a comunidade lá do Souza Araújo. Enfim, eles fizeram um trabalho muito grande nas calhas dos rios, foram atrás dos casos. Parece que a gente desaprendeu isso, né? A gente precisa ir atrás das pessoas, a gente precisa descentralizar tratamento. As unidades básicas de saúde do Acre, elas têm que saber da hanseníase. Mesmo o índice no Acre tendo caído, hoje a gente tem 120 casos, 130 por ano, mas mesmo tendo caído esse índice, essas pessoas estão chegando com sequelas. A gente precisa diagnosticar no início. E para isso a gente precisa ter toda a atenção da rede primária. Né? Então a pessoa vai lá para vacinar, está com uma mancha, né? Começa a tratar. A pessoa chegou lá na unidade de saúde para fazer exame de próstata e chegou com uma mancha com perda de sensibilidade, eu tenho que estar atento a isso. Então é essa atenção que a gente precisa colocar isso na agenda pública. Exatamente. Né? Arthur, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a tua participação aqui, Elson também. O Gazeta Entrevista sempre vai estar com espaço aberto para o Mohan. É nossa missão também. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.